Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para continuarmos. Dessa vez é o 8º episódio do meu vlog da minha vida, contando sobre a minha espiritualidade, a minha evolução dentro da espiritualidade, tudo o que aconteceu comigo no passado. Bom, no último episódio eu falei para vocês sobre um exercício que estava acontecendo comigo muito curioso, sobre a primeira manifestação de uma consciência divina, uma consciência na prática de um exercício de meditação ou daquilo que poderia ser o início de uma meditação, me trancando dentro dos armários, respirando, exercitando uma prática, uma forma de me comunicar com o meu Deus interior. Era muito estranho, porque muitos parentes me contavam isso, que para me encontrar era mais fácil abrir um armário do que me chamar pelo nome. Mas por que esse tipo de coisa? Eu não sei. Poderia ser realmente um resgate de uma vida passada. O que é mais factível? Eu acho também. Ao longo dessa prática, entre os 10 e 11 anos de idade, acho que foi aos 12 anos de idade, algo aconteceu e foi inacreditável. Depois de exercitar constantemente essa prática de meditação, ficando quieto, escutando a mim mesmo, praticando o Pai Nosso, a Ave Maria, como minha mãe havia me ensinado, coisas estranhas começaram a aparecer na minha casa. Eu já estava me familiarizando com a presença daquelas criaturas, aqueles vultos negros atrás do meu pai, o deixando nervoso. Meu irmão e eu, nós tínhamos obviamente um medo enorme, mas não tínhamos o que fazer. Nós não tínhamos o que fazer. Simplesmente aceitar o comportamento do meu pai e a cada dia imaginar que uma bomba iria acontecer naquela casa. Com o passar do tempo, eu voltava da escola, deixava minhas coisas, meu material da aula sempre na sala, na cozinha, e iria para o meu quarto brincar um pouco, até comer, até o almoço estar servido, e depois eu fazia as minhas lições de casa e voltava a brincar. Um dia, na verdade, eu estava em casa e nós tínhamos acabado de almoçar, eu estava no meu quarto fazendo uma lição. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Eu comecei a sentir energias estranhas no meu quarto. Eu comecei a sentir uma manifestação bem curiosa. Algo estranho se fazia presente naquele ambiente, mas não era ruim. Era uma energia que me deixou em dúvida sobre a sua natureza. Eu sentia alguns arrepios passando por mim constantemente no corpo. Eu sentia como se eu tivesse sido tocado na nuca, nos braços, nas pernas. Algo passando por entre meu corpo. E eu não sabia o que era. Mas eu sabia que não era ruim. Me deixava arrepiado. Mas eu não sabia como chegar aos meus pais e dizer que alguma coisa estava passando por mim. Imagina. Mãe, senti um arrepio. Filho, fecha a janela. Mãe, senti como se alguma coisa estivesse me tocando. Filho, para de assistir televisão. Mãe, senti uma presença estranha dentro do quarto. Filho, é seu irmão. Coitado do meu irmão. Mas o que poderia ser aquilo? Constantemente os arrepios começaram a se fazer presentes. Constantemente sentia presenças estranhas no meu quarto. Mas não eram presenças ruins. Era algo que estava acontecendo e eu não sabia de novo como falar isso para os meus pais e como enfrentar isso sozinho. Algo estava acontecendo comigo e eu não sabia, eu já estava surtando de novo. No passado, na minha infância, mais jovem, já era complicado. As coisas tinham parado, eu já estava mais tranquilo. E de repente volta novamente as manifestações se fazendo presente no meu quarto. Quando é que isso ia parar? Quando? Não sabia. De noite eram as criaturas de preto, com os olhos vermelhos, esbugalhados, andando pelo corredor. E agora durante o dia, quem eram? Não eram aquelas energias. Ou eram? Não poderia ser. Elas tinham o horário delas. É como se existisse um toque de recolher real dentro de casa. Elas só andavam no corredor a partir das 10 horas. Ou será que elas tinham rompido o acordo? Pelo menos o acordo silencioso que foi feito, já que nós nos recolhíamos e elas se faziam presentes. Eu não sei. Naquela noite,
que eu comecei a sentir esses arrepios, a coisa começou a ficar mais intensa. Eu tinha acabado de jantar, nós fomos dormir, meu irmão e eu. Eu deitei na cama. De repente eu senti meus braços duros e rígidos. Eu senti como se a minha mente não estivesse lá. A minha mente estivesse sido colocada dentro de uma caixa de 4 paredes. E essa caixa estava completamente minúscula, enquanto a minha mente e os meus pensamentos tentavam romper essas barreiras, mas ele não conseguia. Era sempre assim. Eu me sentia enclausurado. Eu estava preso a algum lugar minúsculo. E a minha mente tentando crescer e ela não conseguia romper aquilo. Isso foi horrível, eram sensações horrorosas de claustrofobia ou preso dentro de mim mesmo. Era como se o meu corpo tentasse se expandir e eu não conseguia, eu estava preso a algo. Os meus braços não conseguiam se mover, eu estava completamente paralisado e depois as minhas pernas. E enquanto isso a minha mente não estava lá. A minha mente tentava se mover, tentava entender o que estava acontecendo e eu começava a tremer. Eu comecei a tremer, a tremer, a tremer. Era como se algo passasse pelo meu corpo, um choque, uma corrente elétrica passasse dos meus pés até a minha cabeça, me congelando completamente naquela cama minúscula. E eu não conseguia me mexer mais. Como se algo estivesse presente dentro daquele quarto, me obrigando a ficar preso. E eu não conseguia sair daquela posição. Eu não conseguia sequer mexer os olhos ou abrir os olhos. Eu estava completamente paralisado naquela posição e eu não sabia o que fazer. Eu queria gritar e a voz não saía, eu queria fazer algum gesto e eu não conseguia me mexer, simplesmente aceitava aquela condição de que eu estava sendo alvo de alguma coisa. Eu não conseguia, eu estava completamente vulnerável a qualquer ser que estivesse lá. Um alienígena, um ser desconhecido, uma presença desconhecida. Quem era que estava naquele quarto me fazendo esse mal? Eu não sabia. Eu estava completamente enrijecido naquela cama. Enquanto a minha mente, ela tentava se expandir e não conseguia. Ela estava enclausurada dentro de um ambiente minúsculo. As paredes pareciam que elas ficavam cada vez minúsculas. Eu tinha a sensação de que meus olhos estavam avançando sobre algo e aquilo me sufocava. O meu corpo queria se expandir e ele não conseguia. O meu corpo ele queria se mover e eu não conseguia. Eu não sabia o que era aquilo. Mas estava me fazendo mal, estava me machucando. Depois de uma eternidade, essa energia me soltou. A única reação que eu tive foi dar um grito. Meu corpo se enrijeceu de uma maneira brutal. É como se eu tivesse esticado completamente os músculos e depois soltado. E meus braços, as minhas pernas foram recolhidos rapidamente. E eu queria ter certeza de que estava tudo lá, os braços, as pernas, os dedos, tudo. E que não tinham tirado nada de mim. A não ser a possibilidade de lutar pelo meu direito de não estar mais preso. Eu queria poder fazer alguma coisa naquela hora e eu não fiz. Não tinha como. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas era horrível. E isso acontecia todas as noites depois daquela primeira noite. Sempre, a cada noite, era a mesma sensação, no mesmo horário. Era bizarro. Sempre, quando nós deitávamos na cama, eu sentia o corpo formigar. Era como se fosse um horário marcado para algo entrar e tocar, mexer ou mudar dentro de mim. Eu não sei o que era aquilo, mas dava a entender que eles estavam me preparando para algo
ou mudando a minha vibração, ou mexendo dentro de mim. Eu não sabia o que era, mas era uma covardia aos 10 anos de idade isso acontecer. Era uma covardia alguém fazer isso com uma criança de 10 anos de idade, mas faziam. Era uma sensação horrível. Dias e dias e dias dentro de 1, 2, 3, 4 anos. E isso foi acontecendo sem parar. Era horrível. A minha mente sempre na mesma situação, se expandindo, as paredes ficando apertadas e eu não conseguia expandir a minha mente de uma maneira livre. Parecia que a minha mente estava presa e não conseguia sair daquela situação enquanto o meu corpo estava sendo tocado, mexido. Eu não sei. E eu não tinha como saber o que era aquilo, mas eu fui vítima de algo. E que até hoje é uma incógnita. Era horrível, sem dúvida. Mas o mais curioso é que era somente comigo que isso acontecia. Com meu irmão, não. Com os meus pais, não. Era sempre eu. Eu que estava passando por isso. Eu que estava sendo vítima disso. E eu não podia contar para ninguém até então. Eu não podia dizer claramente às pessoas o que estava acontecendo comigo. Os dias seguintes na escola eram horríveis. Eu de olheira, cansado, não conseguia prestar atenção nas aulas. Eu não conseguia entender o que os professores falavam. Eu só tentava entender o que estava acontecendo comigo naquelas noites. Eu sentia meu corpo doer. Eu sentia meu corpo machucado. Eu sentia meus braços estranhos. Eu sentia pressão na palma. Eu sentia pressão no pé. Eu sentia dores horríveis no estômago, nas costas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quem é que estava fazendo aquilo comigo? Quem é que deu autorização para alguém fazer isso comigo? Mas eu não sei. E isso acontecia constantemente. Eu me recordo muitas vezes de ter acordado gritando de dor no braço, gritando de dor na mão. Mas meus pais não levantavam para ver o que estava acontecendo. Muito menos o meu irmão. Meu irmão não tinha como acordar. Meu irmão, quando eu olhava para a cama, a única coisa que ele não queria era acordar. Então eu estava completamente vendido dentro de uma situação. E isso foi real. As dores eram brutais. Mas o pior ainda estava por vir. Ainda tinha muita coisa ruim vindo. Os vultos negros se fazendo presentes à noite, pelo corredor. Dessa vez eles tinham ações estranhas, eles batiam na parede, eles arranhavam a porta. Muitas vezes eu tinha certeza que aquele trinco estava mexendo. Sabe quando você olha para a maçaneta e você fala, cara, ele vai abrir aquela porta? Eu tinha certeza que uma hora ele ia abrir aquela porta. E agora essas sensações de torpor no corpo, as pressões na palma da mão, as dores no braço, a minha cabeça que parecia que a minha mente tinha sido retirada e colocada num pote. Essa era a percepção que eu tinha. Eles tinham colocado a minha mente dentro de um pote. Mas que tipo de coisa é essa, eu não sei. Mas a sensação era péssima. Essa acho que era a primeira sensação de paralisia do sono que eu tinha realmente vivido, aos 10 anos de idade. Bom, meus amigos do canal, ainda tem muito para contar. E sem dúvida nenhuma, essa é uma história que realmente assusta. E que muitos jovens hoje têm receio. Eu, aos 10 anos de idade, fui vítima da primeira paralisia de sono. Imagina vocês o que devem sentir hoje, já que a informação ela é mais rápida para que vocês entendam o que acontece. Aos 10 anos de idade, em 1985, nós não tínhamos nenhuma informação sobre isso. Nenhuma. Espero vê-los então nos próximos episódios
e bons sustos a todos.